Muito bem-vindos ao canal. Há alguns anos eu fiz um vídeo falando quanto custava bancar um Camaro em péssimo estado, certo? Um vídeo que foi feito pensando naqueles que não usam para compra, que compram o carro no olho, ou simplesmente naqueles que vão ficar com o carro e usar ao extremo por muitos anos, certo? Aquilo ali gerou um certo desconforto, uma certa dor de barriga para muitos que talvez suspeitavam que a ordem de grandezas talvez fosse um pouquinho elevada, certo? Mas a vantagem do Camaro é que ele foi um carro que foi trazido oficialmente para o Brasil ali a partir de 2010 pela Chevrolet. Então, pensando nesse cenário hoje, até levando por base que é um carro que vira e mexe a gente acaba negociando, pesquisando lá no Cartise para clientes nossos. Aliás, meus amigos, se você quer comprar um Camaro, muito cuidado, porque ultimamente a gente tem avaliado 5, 6 até chegar num carro que está num estado honesto de conservação. E isso eu digo que é um pecado, porque, cara, sendo bem franco, o Camaro de quinta geração é um carro robusto ao extremo, cara. É um carro que, teoricamente, bem cuidadinho, não era para ter pau, tá? Mas então, pensando nesse conceito de ter sido um carro que teve um mercado local, importação oficial, que teve uma disponibilidade bem grande de peças e unidades vendidas por aqui, é natural que a gente tenha um bom mercado de reposição, que a gente consiga achar boa parte dos itens para manter um Camaro em ordem aqui no Brasil, certo? E a lógica vai ser essa. Como de praxe, eu vou endereçar primeiro os problemas crônicos da plataforma e depois os itens de manutenção, de revisão, coisas que a gente costuma se deparar quando a gente vai avaliar um carro desse para os nossos clientes, tá? Então vamos começar do começo quando o assunto é o Camaro, né? Problemas crônicos, cara, até vou ser sincero, o Camaro não tem problemas crônicos severos. Nada que fuja de um mau estado de conservação ou alguns anos nas costas. O carro é um carro grande, é um carro pesado de mais de 1.700 quilos, com motorzão. Então, assim, muitas das coisas que a gente se depara no Camaro é desgaste, entendeu? Dono porco, né? Como eu digo, né? E o que tem de dono de Camaro, porco não está escrito, infelizmente, certo? Então não tem muito nem o que falar. Mas o Camaro, esse que vocês conhecem, foi trazido oficialmente para o Brasil na versão SS com o 6.2 V8, certo? Que muitos falam, nossa, mas por que a versão brasileira veio descalibrada com 26 cavalos a menos do que a SS americana? Não, meus amigos, fui atrás dessa informação para vocês. A real é o seguinte, o Camaro SS vendido oficialmente aqui no Brasil, ele foi trazido, né, apenas com o câmbio automático de 6 marchas. E todo Camaro com o câmbio automático de 6 marchas utiliza uma derivação do LS3 do Corvette, que é designado L99, que por fabricação própria tem exatamente os 406 cavalos ao invés dos 426 da versão manual, tá? Então é por isso, né? E na verdade é até curioso, né, que uma das coisas que acontece com o L99 em especial é que ele é altamente sensível à qualidade do combustível colocado, né? É natural, muita gente fala assim, pô, você vai ver o Camaro manco, não anda tomando pau, porque aquela história, botou combustível de qualidade, o Camaro, a ECU dele é hiper inteligente a ponto de recalibrar toda a ignição do carro e deixar ele muito manco mesmo, entendeu? Então é normal isso acontecer. Muitos proprietários lá fora da versão automática em especial reclamam muito que o carro ficou sem potência e muitas vezes isso é atribuído à má qualidade de combustível, né? Uma das coisas legais pra caramba é que o Camaro, com o motor L99 automático, ele tem desativação de cilindro. Ele é capaz de andar em 4 cilindros, especialmente em circunstâncias de anda e para de trânsito, especialmente em momentos de cruzeirando na estrada, aquele momento que você está a velocidade constante. E isso ajuda muito a autonomia, né? Porque, sejamos sinceros, não é esse carro que vai ser muito econômico quando você tiver com o pé embaixo, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Mas pensando numa cesta básica de revisão de um Camaro, de itens de desgaste e tal, vamos começar do começo, né? Quando a gente fala de arrefecimento, né? É a mesma coisa, você gasta em média 6 litros para repor todo o fluido lá no sistema. A gente sabe que o cap, né, a válvula, a tampa do reservatório de expansão costuma fraquejar, mas não é nada demais, tem item de reposição e você gasta, se não me engano, não lembro se é 150 ou 350 reais por uma reposição oficial, não é nada demais, tal, mas o custo do fluido em si, você pode usar o genuíno da própria Chevrolet, que é da Acedelco nesse caso, em média 350 reais, tal. Camaro, meus amigos, ele tem freios Brembo, né? Mas você tem linha de reposição de primeira linha aí, bom, que dá para usar, que tem medida para o Camaro aqui no Brasil,
né, que você vai gastar em média R$ 1.100 pelo jogo de discos dianteiros e R$ 850 pelo jogo de disco traseiro, né? Pastilha de freio, se você for numa linha de uma boa pastilha, que seja um uso street, estrada numa boa, não estou falando de pastilha performance extrema, estou falando de pastilha OEM Supplier, tá? Em média R$ 922 pelo jogo de pastilhas dianteiras, R$ 570 pelo jogo de pastilhas traseiras, né? Quando o assunto é amortecedor, o Camaro é um carro grande, é um carro pesado, é aquela história. Eu poderia aqui ficar falando de buchinha, de pivôzinho, de terminalzinho, mas assim, como cada caso, cada carro é um carro, para dar uma referência legal, vamos falar de jogo de amortecedor, e aqui a coisa ficou um pouquinho complexa, tá? Porque eu não consegui encontrar com uma certa facilidade a reposição do jogo de amortecedores do Camaro de uma marca de primeira linha. Vamos ser sinceros, você vai achar a linha de reposição nacional, Monroe, talvez, entendeu? E aí eu não sei se eu teria conforto em colocar esse jogo de amortecedores no meu carro. Talvez nessa linha, se eu não encontrasse nada localmente, nem numa concessionária nem nada, talvez eu importasse um jogo de amortecedores, mas então vai ficar uma interrogação, uma incógnita nessa história toda. Jogo de velas, lembrando, o Camaro é um 8 cilindros, né? Então são 8 velas, o jogo de velas naturalmente é um pouco mais caro. O jogo de velas genuínos, em média, R$ 1.200, tá? Correia de acessórios, também vendido em kit pela própria Continental. Você tem um jogo de correia com algumas polias, como a gente sabe, com o passar dos anos é normal que a polia comece a roncar, fazer alguns barulhos e tal. Esse jogo de correia de acessórios, né, mais polias, em média R$ 500, né? Filtro de ar do motor, em média R$ 417. Filtro de óleo, né, do Camaro, ele é um filtro selado, né, tem muito uso, até o próprio da Cayenne, a Cayenne tem um filtro próprio para o Camaro, custa em média R$ 180 e ele usa o óleo 5W30, né? No caso, 8 litros de primeira linha sinteticão, né? Mobil One, Motul 8100, entre outros por aí que tem no mercado, certo? O mais caro, de verdade, uma coisa que é chocante, que eu sempre falo, é por isso que a gente vê tanto Camaro com pneu de 15ª categoria, é realmente as rodas Aro 20. Né? E o pneu do perfil do Camaro é um perfil extremamente high-end. O que eu acho? Se você vai andar num Camaro de 406 cavalos, 56 kg de torque, tem a dignidade, a decência de botar algo de qualidade entre o único ponto de contato do carro com o solo. Então, assim, porra, uma primeira linha aí, eu achei boa oferta de pneus da Continental, tá? Em média R$ 8.500, tal. Né? Então você pegou um Camaro que está com pneu ressecado ou com 4 pneus baleados, precisando fazer uma revisão zona, mais ou menos a cesta de revisão para você bancar um Camaro SS V8 importação oficial pode chegar a R$ 15.000. Boa parte disso é culpa justamente dos pneus, né? Qual que é o problema que a gente pega? Você fala assim, pô, Corner, mas está tão difícil de achar um Camaro bom, o que você pega? Bom, o Camaro é um carro muito grande, muito comprido, muito largo, então assim, geralmente a gente pega muitos carros com trabalhos de funilaria muito duvidosos, carros que se envolveram em muitos acidentes, né? Carros que a gente pega com a suspensão extremamente cansada, porque as pessoas não prestam muita atenção. E o Camaro, ele dá uma, assim, ele não é vulgar, né, no conforto, ele é um carro até razoavelmente confortável, né? Só que, assim, esse que é o problema, o pessoal é meio relaxado, né? Muita gente comprou o Camaro como um símbolo de status para aparecer e não levando em coração o prazer de ter um Camaro na garagem. Porque, apesar da música, né, do Camaro amarelo, não tem como negar que hoje, especialmente o cliente me procura querendo um Camaro, até não é o perfil ostentação, não é o perfil símbolo de status, é o cara que quer parar um negócio especial, andar com o V8 aspirado, sabe? Olhar pro carro na garagem e falar, poxa, que experiência da hora de ter, entendeu? E graças a Deus, acho que o fogo da ostentação baixou um pouco, só que o estrago deixado pelo fogo da ostentação, né, infelizmente afeta muitas unidades. Então a gente pega carros que precisam muito de serviço, mas vocês podem ver, meu, às vezes você acha um carro que é um carro com uma base muito boa, que muitas vezes está com uma quilometragem legal, mas precisa trocar um jogo de pneu, fazer freio, fazer suspensão, uma troca geral de fluidos. É mais ou menos essa conta aqui que você pode chegar para deixar o Camaro em ordem. Honestamente, quanto pagar num Camaro em ordem hoje? Eu acho que menos de 150, 160 mil reais é rolar os dados em cima da procedência do carro, entendeu? Porque aquela história, mas Corne, se é tão barato de manter o Camaro, de levantar o Camaro, por que eu não compro um esbudegado e levanto?
É uma forma de pensar, só que eu acho que quando a gente fala em levantar um carro, a gente tem que ter muito cuidado com o conceito do carro base, entendeu? Às vezes você vai pegar um carro tão cansado, tão maltratado, que você jogar dinheiro em cima dele não necessariamente vai tornar ele um carro bom. Às vezes é melhor você comprar um carro um pouco mais novo, um pouco menos usado, um pouco menos baleado, mesmo que seja mais caro, para você ter uma base boa, um carro para você ficar longos anos aí na garagem e ser feliz, entendeu? Porque o Camaro bem conservado, ele não é um carro que vai te sacanear, não é um carro que vai te dar surpresas. Então, quando a gente pega Camaro, que a gente vê que teve muita alteração mecânica, trabalho de funilaria estética muito duvidosos, suspensão baleada, né, acabamento, tapeçaria caindo aos pedaços, é um carro que a gente fica com dó mesmo, entendeu? Porque a gente sabe que o carro é robusto, que ele deveria aguentar. Como de prática, os americanos, né, o mais delicado mesmo é aquela qualidade de construção interna, né? A engenharia automotiva não é muito sofisticada, mas aquela qualidade de construção, se o cara for porco, acabou, destruiu. Então, assim, acaba não compensando o investimento, entendeu? Meus amigos, outros custos envolvidos nessa história toda tem muito a ver com seguro, certo? O seguro do Camaro não é barato, né? Pelo próprio perfil, vai ser contingente ao seu histórico, região que você mora, o uso que você vai fazer do carro, combustível, uma conta para você levar em conta. Eu sei que ninguém compra um Camaro para usar de daily, mas assim, é um carro beberrão pra caramba nos tempos que a gente está vivendo. Para algumas pessoas isso é um critério que pode incomodar, entendeu? Às vezes assim, aquela história, vou ter um Golf GTI ou vou ter um Camaro? Eu sei que tipo, no residual ali no uso, no dia a dia, talvez o Golf GTI seja mais amigável de usar e de manter depois que estiver em um bom estado do que um Camaro, entendeu? E obviamente o IPVA, que depende do estado que você mora, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho, certo? E se você chegou até essa tela final, você pode ver os custos que eu fiz para um Camaro desse, na época levando em conta a importação de peça, o pior Camaro que você poderia comprar, que não é o Camaro que eu compro lá no Carchase, certo? Lembrando que à época o dólar era consideravelmente mais barato e a disponibilização, a facilidade de acesso à peça era muito maior. Hoje, o que levava 15, 20 dias antigamente está levando 35, 40, 45 dias, certo? Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.